Anderson Torres está há 104 dias preso. Essa prisão preventiva ainda se justifica, Janaína? Bom, eu entendo que a prisão não se justifica, mas eu gostaria de criticar aqui, sempre respeitosamente, esse entendimento do STF de que o pleno ou mesmo a turma não poderia derrubar uma prisão determinada por um dos magistrados de forma singular. Posso só pontuar? É exatamente isso que o ministro Barroso argumenta na decisão. Ele diz que tem uma jurisprudência no Supremo de que não cabe habeas corpus, me corrija se eu estiver errada, Janaína, quando essa decisão da prisão preventiva foi tomada por um ministro ou pelo pleno do Supremo. Aí não se pode entrar com habeas corpus. Esse é o entendimento que o Supremo efetivamente técnico, né? firmou, mas não tem lei dizendo, né, com clareza que isso seja a regra, né? O Supremo decidiu dessa forma, por economia, vamos dizer assim, para manter um clima ali de boa vizinhança, né? E isso, de verdade, fere a ideia do colegiado. O mesmo Supremo Tribunal Federal que decidiu, contrariando a sua própria jurisprudência, a jurisprudência de todos os tribunais, anular condenações em sede de embargos de declarações num habeas corpus, que é algo inexistente, né? Firmou essa jurisprudência, que me parece uma jurisprudência que contraria a Constituição Federal, que prevê a liberdade como regra, tá? Então, e eu não estou falando aqui por causa do Anderson Torres, eu entendo que é um erro, né, quando a gente tem a liberdade como regra, dizer que um único ministro, isoladamente, seja ele quem for, vai dizer de forma definitiva quem é que vai ficar preso, quem é que vai ser libertado. Dito isso, eu penso que o ministro Alexandre, ao decidir manter a prisão, quis, de certa forma, se eximir da responsabilidade, e com isso eu não estou criticando. O ministro Barroso. Não, quando ele manda... Não, da prisão já foi. Perfeito. Quando ele manda as autoridades do DF dizerem se o Anderson Torres deve ficar preso onde está ou se ele deve passar para um hospital penitenciário. Psiquiátrico. Na verdade, é um hospital penitenciário, onde ele vai ter esse atendimento também mental. Certo. Com isso, ele já deixa claro que ele não vai mesmo soltar. Se, eventualmente, né, estou pensando aqui com a cabeça do ministro, se eventualmente a defesa está utilizando essa argumentação de uma fragilidade mental para conseguir a liberdade, ele está deixando muito claro que ele não vai libertar, e o ministro Barroso já disse que não vai interferir, e que a opção que o Anderson Torres tem é ir para o hospital penitenciário, né? Que aí a defesa vai avaliar se acha que isso é o melhor ou o pior. Então ele está, vamos dizer assim, tentando rebater aquilo que poderia ser uma estratégia da defesa e, ao mesmo tempo, se eximir de responsabilidades, porque cresce um movimento, inclusive na esquerda, coincidentemente depois da liberação das imagens do interior do Palácio, mas não importa, cresce um movimento de que haveria algum tipo de irresponsabilidade na manutenção de uma pessoa com uma situação mental frágil, mantendo essa pessoa presa. Muitos já falam em suicídio. Então, o que o ministro fez? Falou, não, eu quero manter a prisão, né? Entende que os elementos estão presentes, ele entende assim, mas eu quero que alguém diga, uma outra pessoa, como é que é a situação de saúde dele. Percebem? Porque se o ministro não faz isso e acontece uma situação, ele vai ser considerado, né, responsável. Então, ele fez a consulta para a autoridade mais próxima dizer como é que está a situação de saúde dele. É melhor mantê-lo onde ele está ou passar para um hospital penitenciário? Foi muito estratégico, né? Foi muito estratégico. Agora, caberá às autoridades se manifestarem. Não sei se a defesa vai peticionar, né, para dizer que não era isso que se queria, né, ao alegar a fragilidade. Com relação às senhas, eu sei que toda a análise ao longo do dia vai no sentido de que ele estaria, vamos dizer, tentando enganar a justiça. Eu confesso que eu tenho tanta dificuldade com senha, né, e hoje em dia são tantos, então eu não descarto que a pessoa, sobretudo na condição que ele está, possa ter esquecido as senhas.
O despacho do ministro Alexandre me chamou um pouco a atenção quando ele disse que os advogados deveriam falar a respeito disso, né? Eu acredito que o intuito dele seja que os advogados se manifestem pelo cliente, né? Porque eu achei ali a decisão um pouco ambígua, parecia que os advogados, como se os advogados fossem responsáveis, né? E eu quero deixar muito claro aqui que o advogado representa o cliente, né? Então ele fala pelo cliente, para a gente não correr o risco de amanhã os advogados serem inclusos, vamos dizer assim, nessa investigação, dessa apuração.